Olá. Hoje a Karen entrou cedo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando a nossa live. Vou chamar a Karen aqui pra gente iniciar. Ela me retornar. Oi, Karen, Oi, Patrícia, tudo bom? tudo e contigo? Hoje conseguimos cedo, vamos ter uns minutinhos extras aí para conversar. Então, me puxei, né? Então, um prazer te ter aqui de novo, né? A gente conversou um pouquinho hoje ainda a respeito dos temas. Então, a gente vai tratar um pouquinho de notas, um pouquinho não, né? Um pocão, já que é o que a gente mais ama, eu ao menos notas é o que mais gosto. Então, vamos falar um pouco de notas e, se sobrar tempo, a gente fala um pouquinho de registro civil de pessoas naturais. Ou a gente marca uma nova live, se eu não estiver te incomodando demais, né? Afinal, 2 semanas seguidas está de bom tamanho. Imagina, Paty, vai ser um prazer. Também acho, né? A gente conversou ali um pouco, acho que tem assunto, bastante assunto, e é aquilo que a gente já tinha falado semana passada, as duas gostam de conversar, né? Então, vai render, eu tenho certeza. E quando quiser me chamar de novo, também não quero cansar o teu público aí, mas estou sempre à disposição para a gente trocar ideias e conversar, especialmente sobre a consolidação aí, acho que é bem importante. Sim, então tá, eu vou começar falando, a gente conversou a respeito, mas a gente teve ontem aí a edição do provimento 100 de 2020 do CNJ, que fala sobre os atos eletrônicos notariais, institui ali a matrícula notarial eletrônica, e nós temos 9 folhas de provimento. Eu confesso que não tive tempo de ler o provimento de uma forma adequada para a gente poder falar a respeito dela aqui, né? Como a gente estava falando, a gente tem pessoas que estão muito felizes, pessoas que estão muito indignadas, né? E a gente vai ter sempre essa polarização. É normal de qualquer provimento, alteração de lei, que a gente tenha aí uma mudança drástica. Então, nesse sentido, eu acho que é saudável e é normal, né, essa discussão inicial. E a gente tem que pensar também que tem toda uma questão de ajustes e, ao mesmo tempo, existe uma uniformização de procedimentos, né? Eu estive presente numa live onde eu vi 2 tabeliões conversando, e nessa live a gente via distinções de posicionamento e entendimento, e é normal, mas ao mesmo tempo a gente precisa, de uma certa forma, ter um mínimo de regramento dentro da classe, para que não se transforme numa possibilidade também de alguém vir a dizer, olha, mas se cada um faz de qualquer jeito, então eu posso privatizar, entregar isso para uma empresa privada, né? Ou até mesmo estatizar, mas a estatização a gente vai estar falando de uma alteração de constituição, mas a privatização de algum tipo de serviço é um problema, então a gente, como classe, tem que se preocupar com isso. E acho que a gente pode dar uma estudada e, quem sabe, a gente marca aí uma live para falar a respeito disso futuramente, mais alguns dias para frente, ou quem sabe trocar aí um bate-papo em outro local. Mas acho que o provimento fica prejudicado hoje, né, para a gente conversar. Com certeza, Patrícia, eu acho que, assim, primeiro que não era a nossa proposta, né? A nossa proposta inicial é falar sobre as modificações da consolidação, então a gente combinou que a gente ia falar, que a gente não vai falar sobre o provimento 100, né? Mas eu acho, assim, da mesma forma que tu, ontem eu recebi em vários grupos de WhatsApp esse provimento, já era tarde da noite, né? A gente está aí num ritmo de trabalho que eu digo assim, eu estou trabalhando é, mais no sentido de que a gente está sempre à disposição, né? Como a gente está nesse espírito de home office e no fim a gente acaba trabalhando muito mais tempo porque tu tá 24 horas ali na função. Então eu recebi ontem de noite, mas realmente eu não parei para ler. Eu imprimi, tá aqui em cima da minha mesa e eu vi que é grande, né? Realmente são 9 páginas e eu não me sinto à vontade para falar a respeito de um provimento que eu não li, né, de forma adequada para fazer algum tipo de comentário. O que eu posso dizer
de antemão, que eu acho bem importante, é que haja um regramento no âmbito nacional, né? E me lembrou muito a situação que nós tivemos lá em 2007, quando a Lei 11.441 foi publicada, e aqui só para a gente fazer essa retrospectiva, né? Todo mundo muito bem sabe, essa lei foi publicada com 5 artigos, 4 artigos, né? E foi um susto, tomou todo mundo de susto, porque vieram competências novas para fazer inventário, para fazer separação, divórcio, que inclusive é um dos temas que nós vamos tratar hoje aqui, e ninguém sabia o que fazer. Né? E aí, no Conselho Federal, né, eu estava na época como assessora jurídica do Conselho Federal, e nós começamos um trabalho pelo Brasil inteiro, justamente para reunir os tabeliões, os registradores, e fizemos finais de semana, meu Deus, acho que o ano inteiro de 2007, para sentar e disse, bom, como é que a gente vai fazer? E na medida em que o tempo passava, o que a gente encontrava era que os estados publicavam seus provimentos, suas normas administrativas, também tentando dar um norte para que os tabeliões tivessem algum regramento mínimo, né? Para que soubessem como que eles iam fazer aquilo que eles nunca tinham feito antes, né? E não deixa de ser uma situação parecida com essa dos atos eletrônicos. Por quê? Porque, muito embora venha se falando em ato eletrônico já há muito tempo, e esses dias ainda eu estava conversando com alguém que me disse, poxa, lá em 2002 eu já participei de um evento que se falava de ato eletrônico. É verdade, foi tu, né? Nós falamos. Na semana passada falamos sobre isso, né? Então, assim, não é tão novo, né, Patrícia? Só que era aquela coisa, assim, que como é diferente, né? Havia sempre uma tendência de... ainda a gente está vivendo um certo estado de negação, de tipo, não, isso não vai chegar na atividade notarial, isso não vai chegar aqui, não, a gente é diferente, não vai... É o famoso não vai não se acontecer. mexe no que está ganhando. Não vai acontecer, né? Depois a gente tem a outra fase, que é uma fase de revolta, né? Que é digo assim, gente, o ato eletrônico chegou e agora eu vou ter que lutar contra isso, né? E aí, com os advogados foi assim, com o processo eletrônico. Então, o que eu estou falando aqui é uma coisa absolutamente natural, né? E aí a gente viu, fomos atropelados por esse momento aí totalmente atípico da pandemia. E então o Conselho Nacional de Justiça, lá através do provimento 95, deu uma autorização geral justamente porque considera os serviços essenciais, entende a necessidade de se fazer, entende o risco que tem de fazer um atendimento presencial e autorizou, então, né, a prática dos atos eletrônicos, a recepção dos atos de forma eletrônica. E começaram, então, a ser publicados vários provimentos. A gente fez um grupo de estudos ali do Colégio Notarial agora, há 2 semanas, e o que a gente tinha era isso, provimento de Santa Catarina, provimento do Paraná, provimento do Rio de Janeiro, provimento de São Paulo, provimento de Pernambuco, e tu ficava ali vendo, bom, aqui funciona assim, lá funciona assim, Rio Grande do Sul já tinha o seu provimento 10 desde o ano passado. Então, a gente fazia essa avaliação e vê que tem diferenças de um estado para o outro. Então, eu acho bem importante, e então, reportando a Lei 11.441, o que aconteceu lá em 2007? O Conselho Nacional de Justiça veio em abril, vejam, a lei é de janeiro, 4 de janeiro, se não me falha a memória, e o Conselho Nacional de Justiça só veio em abril, então a gente ficou janeiro, fevereiro, março e abril, e é lá do final de abril, 20 e poucos de abril, a resolução 35, para dizer, não, só um pouquinho, existe um padrão para fazer isso, vamos todo mundo fazer a mesma coisa nesse Brasil que tem aí, né, quase 10 mil tabeliões. Então, acho importante ter um regramento para o ato eletrônico, é importante dizer aqui, e de novo, né, eu estou falando sem ter lido para ver qual foi o texto final aprovado, mas para dizer que esse projeto não é um projeto novo. Esse projeto do Conselho Federal, da plataforma do e-notariado, não é um projeto novo. É um projeto em que foi investido muito tempo, são vários anos. Foram contratadas as pessoas mais capacitadas desse país para fazer essa plataforma, que foi construída, que estava pronta, que já estava à disposição. Então, assim, o que faltava, né? E eu posso dizer, porque participei também desse momento de encaminhamento de minuta para o Conselho Nacional de Justiça, de discussão de todas essas questões que são as questões complicadas, de territorialidade, né, que envolvem essa mudança. Então, não é uma coisa que caiu do céu, tá, gente? Só para dizer isso, né? E eu acho que a gente
para por aqui, né, Patrícia? E depois a gente lê, vai estudar e volta a conversar mais, tá bem? Vou mandar um beijo para a Denise, que mandou lá em cima um oi, a Denise Simeonato, acho que tu lembra dela, ela morava aqui em Porto Alegre, fez parte aí de vários congressos que nós estivemos, agora está morando nos Estados Unidos, está trabalhando com a parte imobiliária lá nos Estados Unidos. É uma pessoa que volta e meio eu converso só para dar um oi para ela. Que legal. Então, Karen... A Lenira tá aí também, já vi que ela se É, manifestou. Coisa falou, boa, coisa boa. como ela disse, né, é uma tecnologia que atualmente a gente não pode negar que não existe, né? Inclusive, eu participo de um grupo de estudos que fala sobre as questões tecnológicas e a questão de proteção de dados, né? E até fazer um dia que eu tinha falado com o professor e eu falei assim, só existe no momento o provimento 94 e 95 do CNJ. Ele, então tá. E deu um dia, eu mandei para ele, olha, professor, saiu um novo provimento, porque, né, eu até sempre brinco e falo, a gente pisca, sai um provimento CNJ. A gente, no evento de 2018, a gente estava lá no de São Paulo, lembra? E aí a gente estava conversando sobre essa questão dos provimentos, e eu brinquei, eu falei assim, a gente pisca e sai um provimento. E entra o Márcio Evangelista e fala, estamos aqui com 3 provimentos novos, o 76, 77, 78. Eu falei, não deu nem para piscar, né? Piscou, veio 3. Então, é uma realidade, a gente tem que entender. Eu acho que existe o ponto negativo dessa situação, mas o ponto positivo é que o CNJ está fazendo essa parte de nacionalização de regramentos, né? Porque a gente tinha um Brasil muito grande, então quando a gente não conseguia fazer em algum local, a gente podia escolher fazer em outro, porque lá podia. E essa confusão acabava gerando muitos transtornos na hora de registrar, o judiciário tinha que resolver na solicitação de dúvida. Então, é importante essa padronização que o CNJ pensa, né? Acho que é interessante. E vamos seguir aí para o nosso código de normas, porque a gente tem bastante assunto para falar. A gente terminou na semana passada falamos um pouquinho dos atos eletrônicos, falamos um pouquinho da questão dos gravídicos, né, do estado gravídico da mulher no evento separação ou divórcio, e acabamos parando por ali porque não tínhamos como continuar. Então, vamos pegar aí esse artigo 886 do Código de Normas, da consolidação. Eu de tanto estudar para outros estados, falo Código de Normas, só acostumei. Vamos falar então um pouquinho sobre essa parte aí da separação e divórcio. A gente tem uns 2 pontos para falar e a gente entra em testamento, que é um bom assunto também para a gente falar da alteração da consolidação. Se quiser falar um pouquinho, a gente estava falando sobre a questão do estado de grávida, já falamos, acho que não precisa retomar, e a gente terminou com uma pergunta minha, né, se a consolidação deixou de prever uma situação que em outros estados está sendo já definida, que é, havendo filhos menores, posso definir guarda e pensão na esfera judicial, e com a autorização do judiciário a gente traz para dentro do extrajudicial para fazer o divórcio e efetivamente a partilha, se houver, né, de algum patrimônio. E no fim, nesse artigo 886 não veio nada de novo, só veio a questão da transformação de separação e divórcio, né? Não sei se quiser falar um pouquinho sobre isso. Aqui, né, Patrícia, a gente já tinha essa previsão, então não é uma novidade na consolidação, que trata daquela situação em que o casal fez uma separação judicial, tinha filhos menores ou incapazes, decidiu as questões relativas, então, aos filhos, que a gente está pensando aqui em fixação de alimentos, regulamentação das visitas, a guarda, né? E aí depois eles fazem, então, a conversão em divórcio, não alterando nada dentro desse contexto dos filhos, pode ser feito por escritura pública. Bom, isso era muito interessante antes da emenda constitucional 66, que foi aquela que suprimiu a necessidade, né, o requisito da separação como condição para o divórcio, né? Então, agora o que a gente vê, e se vocês pegarem as estatísticas e falando com os tabeliões, é muito fácil da gente constatar isso, que a maioria das pessoas não faz mais separação, né? Muito embora eu fui uma das pessoas que defendeu muito a permanência da separação e fiquei feliz que o Código de Processo Civil trata da separação, manteve o Instituto da Separação, porque eu acho que a separação
é uma alternativa para os casais que não desejam romper o vínculo matrimonial da forma como o divórcio rompe, né? Então, a separação, ela tem suas vantagens, ela permite o restabelecimento, ela permite que, né, que aquele relacionamento tenha ali uma, vamos dizer, uma suspensão quase, né? Rompe a sociedade conjugal, mas ela pode se restabelecer. Então, eu acho que isso é importante para alguns casais, para algumas situações, pode ser bem interessante. Mas a gente praticamente não fala mais de conversão, né? Quem é que vai fazer uma conversão hoje? Aqueles que já estavam separados e que ainda eventualmente não tinham feito o divórcio. Mas, então, assim, acho que a consolidação perdeu a oportunidade de atualizar esse artigo para dizer que nos casos de divórcio, havendo filhos, menores incapazes, em que a situação relativa aos menores já estiver decidida previamente, poderia ser feito por escritura pública. E aí eu acho que faz muito sentido, porque vamos imaginar, mas é possível eu entrar com uma ação só para fazer a regulamentação dessas questões? Eu acho totalmente possível. E vocês devem estar percebendo, e eu tenho visto bastante agora nesses últimos meses, nessas últimas semanas, a história do divórcio impositivo, né? A gente teve aquele ensaio lá do divórcio que era, como era, o potestativo, que eles chamaram também lá, que até saiu provimento. Uhum. E a história do divórcio impositivo nada mais é do que o quê? É uma pessoa entrar com o pedido de divórcio e o juiz liminarmente deferir o divórcio, sem entrar nas outras questões, sem entrar no mérito das outras questões que envolvem, né, que estão ligadas à dissolução daquele vínculo matrimonial. E é perfeito, por quê? Porque quando eu lecionava a parte geral do direito civil, eu sempre falava, quando tratava dos direitos potestativos, o exemplo de direito potestativo que eu dou é justamente esse do divórcio, né? Qualquer pessoa que está casada tem o direito potestativo de um dia acordar, olhar para o cônjuge e dizer assim, não quero mais. E entra com divórcio. E não existe a possibilidade do juiz julgar improcedente um divórcio. Não, julgo improcedente o divórcio, não vou separar, não vou divorciar vocês, porque o que Deus juntou, o juiz não pode separar. Não existe isso, né? É um pedido que sempre ele vai... claro que antes da Lei 11.441 eu precisava do judiciário. Aí a gente tem, e para quem gosta desse assunto, né, dos direitos potestativos, naquele texto do Agnello Amorim, que é um texto clássico sobre prescrição e decadência, ele explica, para explicar a prescrição, a diferença entre prescrição e decadência, ele começa falando dos direitos subjetivos de natureza pessoal e real e dos direitos potestativos. Então, claro, né, num determinado momento a gente tinha o exercício desse direito potestativo somente através do judiciário. Agora a gente tem a possibilidade através do judiciário e através do extrajudicial. Claro, no extrajudicial, com o pressuposto do consenso do outro cônjuge, né? Mas a falta de consenso, a falta de aceito... eu não admito que o meu marido queira se divorciar de mim. Bom, vai trabalhar isso em outro lugar, não vai ser no judiciário, porque o judiciário não vai ter como impedir o divórcio, né? Então, eu acho que faz muito sentido a gente poder resolver essas questões, porque às vezes até o casal já está separado de fato, né? Então, eles já não estão convivendo, já tem que ter uma regulamentação, já tem que ter um acordo com relação à convivência dos filhos, né? Como é que vai ficar, com quem está. Não raras vezes, quando a gente entra com a ação, a gente já entra para regularizar uma situação que decorre de uma separação de fato. Então, aqui poderia muito bem fazer tudo isso, e quando eles quiserem divorciar, eles poderem fazer o divórcio no extrajudicial, porque não vai interferir para os menores. A situação, claro que a situação dos menores tem que estar resolvida, né? Então, eu acho que seria bem interessante. Desculpa, Karen, eu acho interessante o seguinte, eu assisti a 2 lives seguidas do CNB São Paulo, uma foi com o Tartucci, e ele é o fiel defensor do divórcio impositivo, né, e ele justamente fala sobre a questão do direito potestativo, que não há o que definir, etc. E eu, essa semana, assisti a do Leonardo Brandelli, foi ontem, do Brandelli com o Carlos Brasil. Uhum. E eu achei muito ponderado o que o Brandelli colocou, ainda que atualmente seja registrador de imóveis, para mim ele é um eterno tabelião, porque ele tem uma veia, né, assim, excepcional. E o que ele fala sobre o direito potestativo versus o direito, né, o direito potestativo versus o divórcio extrajudicial são 2 coisas distintas.
Ele fez uma distinção muito boa que eu não serei capaz de fazer aqui, mas o que eu acho interessante é justamente isso. Eu acho que sim, o direito potestativo é exatamente o que tu colocou. Eu vou lá, eu escolho, não há o que o juiz definir de forma diversa, mas a gente está falando de uma seara extrajudicial. A gente está falando de uma seara de consenso. Eu não posso imaginar que eu vou ter um divórcio potestativo ou impositivo se ela deveria ser consensual, né? E aí a mesma questão seria levar direto para o registro civil de pessoas naturais. O registro civil de pessoas naturais não tem o condão de divorciar pessoas. Não é previsto isso em lei nenhuma. Não entendo que um provimento poderia suprir essa situação, né? Uma resolução do CNJ, acho que isso não é uma situação muito viável, porque ainda que a gente diga que quando um não quer, dois não fazem, imagina para uma pessoa se considerar casada até então conhecida e a gente não sabe quais são as emoções dessa pessoa por não ter feito ainda o seu divórcio e do nada descobrir que está divorciada, sem ser informada, porque a gente está falando aqui de uma situação que, as pessoas não se falam mais, ou não existe, vamos lá, uma pessoa em lugar incerto e não sabido, e outra, numa situação em que a pessoa, só por um não constrangimento, vai lá e se divorcia. Porque, para mim, o brasileiro, ele tem uma idade mental, por assim dizer, a sociedade brasileira, de 15 anos. Ele é um adolescente em que ele só quer os seus direitos e esquece dos seus deveres. Então, quando ele pode dar o tapa e tirar a mão, ele faz. E é nesse sentido que o divórcio impositivo é um problema, porque vai ter muito divórcio acontecendo sem que o outro lado saiba. E de uma outra forma, facilita muito para muitas pessoas. Por exemplo, as pessoas que sofrem violência doméstica, é uma forma muito mais fácil de tu fazer um divórcio impositivo, tu não precisa te preocupar em ter que, né, citar o outro, etc. Mas todos esses casos que a gente está falando, eles são de uma seara judicial. Então, que exista lá um local no judiciário que a pessoa entra com o pedido e já sai com o seu divórcio impositivo, com uma determinação judicial, né, como se fosse uma liminar. Então, assim, de uma forma imediata. Para mim faz muito mais sentido do que efetivamente levar isso direto no registro civil, aonde tu altera automaticamente. Para mim é controverso. É diferente. Eu concordo contigo. Eu acho que uma coisa é tu ter o consenso, né? E aí o exercício do direito potestativo com o consentimento, muito embora o outro esteja submetido a esse direito, mas há um consenso, né? Eu também quero, eu também já acho que deu aqui, né? Ok. Agora, nos outros casos, e principalmente no caso desses de violência, por exemplo, doméstica, é lógico que a pessoa vai ter o maior interesse, mas aí ela busca o judiciário, aí eu acho que entende que sempre a gente vai ter a necessidade do judiciário para resolver questões que são essas questões que não estão dentro do consenso, né? Então, para mim, isso é muito claro. E se não está dentro do consenso, não é no extrajudicial que a coisa vai acontecer. Eu concordo. Eu não vejo como acho que a consolidação só perdeu a chance de dizer isso, né? Que, olha, quando já estiver decidido, não importa se é conversão, se é divórcio, né? Acho que isso foi talvez aí o que ainda pode ser aprimorado numa futura revisão, né? E quem sabe, né, agora já trazendo para o testamento, assim como no testamento se começou dentro do registro do testamento a gente solicitando para fazer extrajudicial e hoje isso está dentro da consolidação porque nem todo juiz autorizava, né? Agora com a previsão já está tranquilo, pode-se pensar numa situação semelhante. Então, as pessoas que querem fazer a separação ou o divórcio na serventia extrajudicial, que faça esse pedido no judiciário. Faça a guarda, faça a regulamentação de pensão e guarda, para que então lá dentro solicite, olha, autorizando que o divórcio e a partilha dos bens do casal, nada interferindo no aqui já definido, seja feita no extrajudicial. Porque o que a gente vai ter também é um custo para esse casal muito inferior. A gente não está falando só de uma questão de demora em termos processuais, mas também uma situação financeira, né? A gente sabe que o custo de uma escritura pública de divórcio é muito mais barata que uma
Que as que custas uma judiciais. e as custas judiciais para um processo judicial de divórcio, né? Então, nesse sentido, é interessante começar a fomentar e que os tabeliães estejam abertos a isso. Eu tive uma consulta esses dias com uma menina, uma advogada, me questionando se isso era possível, já que em Goiás tinha saído, né, essa decisão. Eu falei, olha, eu não consigo ver problema, né? Eu sou uma pessoa muito à frente, assim, em termos de tentar fazer, só que as partes têm que estar cientes que isso pode dar errado, por serem as primeiras, né? Então, nesse sentido, eu não vejo problema, eu faria. Agora, isso vai depender do tabelionato que tu vai procurar, vai depender da cidade em que tu estás. Normalmente, cidade do interior tem uma restrição um pouco maior, porque é mais conservador, não só o próprio tabelião, mas o juiz, o Ministério Público, né? A gente tem aí um caso de Bento Gonçalves que foi pro Fantástico, que a culpa não foi do registrador civil, ele só não tinha embasamento teórico, né, jurídico para fazer, pediu vistas para o Judiciário e para o Ministério Público, e o Judiciário e o Ministério Público, extremamente conservador, não conseguiu entender a situação ali existente, foi parar no Fantástico, né? Um caso de registro civil. Então, nesse sentido, é importante que a gente saiba que a gente também não pode ir dando, né, batendo na porta e quebrando a porta com pontapé, porque não funciona assim. O nosso judiciário no Rio Grande do Sul, ele é muito conservador, acho que ele tem muitos benefícios por isso, mas em alguns casos ele demora um pouco mais também para ceder em função desse conservadorismo. Mas é possível tentar, né? A gente tem Maria Berenice Dias, Claro. Não, que é uma... e o papel do advogado é esse, né? O papel, para mim, isso é muito claro, né? As novas teses, a jurisprudência, tudo que a gente tem que muda as coisas são os advogados que provocam, é o requerimento do advogado, é o pedido do advogado. É lógico que é como tu diz, né? Precisa haver uma consciência por parte do cliente que está ali junto, ele tem que aderir também a isso, né? Para quando tu quer mudar uma coisa que está lá pré-estabelecida. E é aquela coisa, né? Vai batendo, vai batendo, vai batendo, até que uma hora vai, né? Então, acho que é essa insistência aí, esse é o nosso papel, esse é o papel do advogado, não tem a menor dúvida com relação a isso. E foi isso que a gente teve no testamento, né? No inventário com testamento aqui no Rio Grande do Sul. Lembro que fui uma das primeiras, eu fiz um inventário com testamento em 2008. E nós tínhamos herdeiros no mundo inteiro, eram 25 herdeiros, ou seja, não tinha previsão. O testamento, ele testava a parte disponível para um dos herdeiros, um dos filhos, mas a gente tinha sobrinhos, no caso, participando, né, porque tinha direito de representação, então a gente tinha ali filhos e netos do falecido, né, e tivemos o caso justamente disso, todo mundo fazia procuração pública, passando poderes para, inclusive, renunciar, ainda que o renunciante estivesse aqui, fizemos para todo mundo, porque existia uma situação de que a renúncia daquele herdeiro, que era o único herdeiro vivo de filho, fazia com que as questões se dividissem, né, para todos os... Sim. Mudava a ordem. Dava a ordem vocacional. Então, assim, a gente teve esse caso que, na época, acho que também por desconhecimento dos registradores, ou até mesmo pelo entendimento, esse herdeiro fez a renúncia dos direitos legatários, e aí se fez a partilha de acordo com o que o testamento dizia. Mas por que a gente fez assim? Para poder fazer no extrajudicial. E aí, se ele renunciou, os demais herdeiros cederam, pagaram imposto para isso, né? Mas ainda assim se cumpriu o testamento para poder se fazer na esfera extrajudicial, conseguimos registrar sem nenhum problema, eram 13 imóveis em diversos registros de imóveis. Então, assim, a partir dali eu era uma fiel defensora. Não, vamos fazer, vamos, né, vamos tentar. E sempre tentando, e assim, eu tive um caso em 2018 que 2 zonas em Porto Alegre, uma registrou e a outra não, suscitou dúvida. O registrador da Vara dos Registros Públicos entendeu que tinha que fazer um inventário no judicial. Então, assim, eu tive o registro de matrícula numa e eu tive suscitação e procedência da suscitação no outro imóvel. Então, assim, isso ficou muito... Estava muito ao entendimento do registrador e a gente sempre dizia isso para as partes, então esse cliente sabia dessa situação, mas isso é importante, porque agora veio para dentro da consolidação essa autorização. Né? Padroniza, é isso que eu estou te dizendo, né? Essa é a uniformização
nesse É, sentido, ela é importante, porque senão tu corre esse risco, tu tá fazendo um inventário com vários bens, às vezes em outras cidades, outros municípios, um aceita, o outro não aceita, aí tu já fez o inventário por escritura pública e tu vai fazer o quê? Vai fazer de novo no judiciário, vai recolher custas lá, quer dizer, não tem o menor sentido, né? Não tem o menor exato. sentido. Vai pedir para homologar, aí não tem previsão também. Então, nesse aspecto, por isso que eu digo que é importante a gente ter normas que uniformizem, seja no âmbito estadual, seja no âmbito nacional. Muito importante. Uhum. Então Mas acho que essa essa novidade essa do testamento é muito boa, né, Patrícia? Claro, poderia, de novo, poderia ser melhor? Poderia. Ainda precisa da autorização, né? A consolidação fala em autorização do juízo competente, que é aquele que vai fazer o registro, a abertura e mandar dar cumprimento ao testamento. Mas tudo bem, né? Penso que também não há motivo para o juiz não dar essa autorização, né? Com essa previsão, agora o advogado faz o requerimento e não tem motivo também para ele dizer que não autorizo. Por que não autoriza, né? exatamente. Então, assim, esse é um ponto importante da consolidação, né? A gente sabe que o CNJ ele fala sobre o testamento caduco, que é possível de se fazer, porque não há o que cumprir, mas o que é caduco? Né? Eu lembro que eu vi isso no Instagram do CNJ e isso é dito também dentro do Código Civil, mas não há uma explicação de o que é caduco, né? O caduco é quando tu renuncia, é quando não há mais o patrimônio, é o quê? Né? Qual seria a configuração de um testamento caduco, ainda que esteja lá no Código Civil? Essa palavra não define o que é. Então, também ficava na análise do registrador, né? Porque eu entendo que se há renúncia dos direitos legatários, o testamento está caduco. Ele não tem mais cumprimento nenhum, né? Mas aí existe essa situação e isso vem e traz um ponto final. Posso fazer o pedido no registro do testamento, feito o pedido, está tudo resolvido, eu posso fazer então na esfera extrajudicial, Claro. né? E aí com a possibilidade de renúncia e de cessão, enfim, né? Isso, Dentro, com todas essas prerrogativas. Uhum. exato. Acho que o outro ponto que tu poderia falar é justamente essa questão da renúncia e da cessão, que veio bem explicado, né, dentro do Código de Normas, que antigamente não era tão claro. Aqui também, né, na redação inicial da Resolução 35, dizia que nos casos de renúncia, nos casos de cessão, especialmente no caso de cessão de direitos hereditários, o cedente teria que depois comparecer no inventário, porque uma vez que ele cedeu os direitos, o cessionário pode promover o inventário, claro, para poder efetivar a transmissão. E aí tinha que comparecer o cedente. Eu me lembro que já lá em 2007, quando a gente fez todo esse tour aí para discutir a lei e depois a resolução, a gente sempre sugeria até que no momento da cessão dos direitos hereditários fosse feita já uma outorga, né? Quase que uma procuração ali do cedente para os cessionários para que ele o representasse no inventário, então dispensando a presença física, porque a gente sabe que é bem como tu falou, às vezes tu tem lá um herdeiro que é um herdeiro que está em São Paulo, no Rio de Janeiro, pode estar no Japão, pode estar na Europa, ele não tem interesse, né? Ele faz a cessão de direitos hereditários, que tem que ser feita por instrumento público, então já necessariamente ele vai ter que se organizar para fazer isso no tabelionato, ou se estiver fora do país, lá no consulado. Mas aí exigir que ele venha num segundo momento para o inventário não tinha muito sentido, né? Especialmente no caso de cessão total do direito, né? E daí na renúncia também. Então agora a consolidação esclareceu isso. Não precisa estar presente desde que. Primeiro que a consolidação fala que é possível fazer a própria cessão e a renúncia junto com a escritura de inventário, né? Que é uma situação que acaba acontecendo às vezes com certa frequência. Não precisa primeiro fazer a renúncia para depois. Então, são dois atos notariais, mas eles estão sendo feitos ali no mesmo momento, né? E a outra questão, então, a da cessão, é justamente essa. Então, diz assim, agora nem tenho aqui a redação, mas diz que se já ficou dispensado no documento prévio, né? Então, é isso que a gente diz, o cedente, ele já autoriza que o cessionário promova o inventário, e aí fica dispensada a presença dele num segundo momento. Acho bem importante isso também. Acho que é um ponto, assim, eu confesso que
nós fazíamos no tabelionato sem essa presença deles, né, justamente por esse entendimento. Não há mais o que essa pessoa falar além do que ela já disse na escritura anterior. Mas ficou essa dúvida dentro do provimento da resolução 35, né? E assim, foi importante trazer isso para dentro do Código de Normas para que algumas pessoas também pudessem se sentir seguras em fazer. Eu acho que muitas coisas que vêm são para dar aquela segurança jurídica para alguns tabeliães que ficam naquela dúvida, será que faço ou não faço? Muitas vezes não é uma dúvida de não quero assumir a responsabilidade, mas por conhecer o seu perfil do seu juiz, do perfil do seu local, né? Eu cito sempre um caso muito emblemático para mim, que eu não sabia que tinha acontecido, que foi o caso de um registrador de São Paulo que fez um condomínio de lotes e perdeu a serventia porque o juiz corregedor disse que ele fez um ato que não estava previsto em lei e demitiu a bem do serviço público. Sendo que aqui no Rio Grande do Sul a gente faz o condomínio de lotes há quanto tempo? Né? Assim, é muito tempo. E a lei só veio para regulamentar algo que já acontece aqui. Então, quando um tabelião ele se nega a fazer alguma coisa, porque não tem um amparo legal, eu entendo o lado desse tabelião, porque esse exemplo, para mim, é um exemplo assim, crucial de como algo que tu estás querendo auxiliar a sociedade pode se voltar contra, né, o próprio titular da serventia. Então, quando vem algumas regulamentações, ainda que pareçam óbvias para algumas pessoas, por exemplo, o capital geralmente tem juízes de cabeças mais abertas, porque acontecem coisas mais diversas. Então, o juiz já consegue pensar nesse aspecto mais generalizado e muito mais amplo. No interior, isso não é comum. Então, quando aparece algo incomum, sempre é um problema, né? Então, nesse sentido que é importante a gente ter essas regulamentações dentro da consolidação. Às vezes os advogados questionam, mas o cartório tal já faz, sim, já faz porque, né, já conhece seu juiz, já sabe que não vai ter problema, mas tem muita gente que não conhece. Então, nesse sentido, é muito importante. E aí a gente vem para um outro ponto, que aqui era uma celeuma, que é a questão do inventariante poder representar o espólio para o cumprimento de obrigações anteriores. Né? A gente teve, inclusive, aqui na capital, em Porto Alegre, uma decisão que teve efeito normativo, né, infelizmente, que proibia a administração de herança fazer uma transferência de um imóvel vendido anteriormente. E aí a gente entra num problema que é o seguinte, esse imóvel já não faz parte do patrimônio do espólio, ele não é do espólio. Ele não tem que entrar no inventário, tributar e, às vezes, pagar imposto sobre isso, né, dependendo hoje, com um imposto bem inferior, né, ali o limite de isenção, pagar um imposto que não é devido, porque não se pode cumprir uma situação só com o alvará judicial. O judiciário não vai dar o alvará judicial sem que encaminhe o inventário por lá. Né? E aí, acertadamente, concordo com o judiciário, ele não pode fazer isso. Mas até que ponto a gente poderia fazer isso, né? E a gente sabia que no interior do estado, às vezes, era possível, se conseguia, mas aqui na capital a gente não podia há muitos anos. Então, isso veio para sedimentar essa situação. Né? Sim, gostaria de falar. Na verdade, né, Patrícia, acho que é super acertado isso e é importante deixar claro, e a própria consolidação deixa bem claro isso, né? Que são aquelas obrigações que agora estão, então, que recaem sobre o espólio em razão do óbito de alguém, né, de uma determinada pessoa que é devedora de uma prestação. E aí que então o inventariante poderá, através da sua representação do espólio, ir lá e dar cumprimento para essa prestação. Então, assim, claro, não é qualquer situação, não é qualquer caso, e a gente tem decisões da Corregedoria de Justiça de São Paulo, que já são lá do ano de 2008, se eu não me engano, e que autorizavam, que justamente reconheciam isso que tu está falando, né? Por exemplo, e o exemplo mais clássico disso é aquela promessa de compra e venda, né? Onde a pessoa prometeu vender,
o promitente comprador já pagou a totalidade do preço. Muitas vezes esses valores já estão até declarados em imposto de renda, né? A pessoa já comunica lá, não sei porque está entrando esse dinheiro na conta dela, né? E hoje em dia a gente tem aí toda a questão de fiscalização. Então, dependendo do valor, vai aparecer, vai haver comunicação, o banco vai fazer a comunicação de que entrou esse valor mensal lá na conta da pessoa. Então, para ela é interessante também, já no seu imposto de renda, informar: olha, eu vendi o terreno tal, prometi vender o terreno tal para fulano e estou recebendo por mês. Muito bem, recebeu todas as parcelas desse preço, né? E aí morre. Pronto. Olha só, o que a gente tem que pensar? Esse terreno que foi vendido e já foi totalmente pago pelo promitente comprador não faz mais parte do acervo da pessoa que morreu. Não está ali, não figura ali. Por quê? Porque entrou dinheiro no lugar daquele. Ah, mas o dinheiro já foi gasto. Não interessa se o dinheiro foi gasto, se o dinheiro está aplicado, onde é que o dinheiro foi parar, não importa. O fato é que uma pessoa já pagou a totalidade do preço e ela tem o direito de receber a escritura definitiva. A gente está falando aqui de uma relação jurídica obrigacional, de uma prestação de dar, que é outorgar a escritura definitiva. Por que é que o inventariante não pode ir lá e outorgar essa escritura definitiva para o comprador? Por que é que eu vou ter... Primeiro que não cabe, não tem como eu inventariar. É como tu diz, vai botar lá no acervo e aí vai tributar, vai avaliar e vai tributar aquele bem? Não. Ah, não, então tem que esperar terminar o inventário para depois... Não, mas só um pouquinho. Então, eu acho absolutamente acertado. É lógico, e aí é uma coisa importante para quem está nos ouvindo, que for advogado, né, e que assessora juridicamente, que dá consultoria para as pessoas, é importante que elas tenham essas informações de que as obrigações já foram todas cumpridas por parte de quem está adquirindo, né? Então, é importante informar no imposto de renda, é importante ter os recibos lá, os comprovantes de quitação do pagamento, é importante ter a promessa de compra e venda assinada, porque tudo isso vai ser a prova de que só faltava efetivar, porque é muito fácil também, né, chegar lá depois que morreu a pessoa e dizer assim: ah, não, mas é que eu preciso fazer a escritura, e querer fraudar essa situação, né? Então, é lógico que o tabelião não vai fazer isso se não for para ele apresentado documentação suficiente que comprove que aquela obrigação de outorga da escritura definitiva é a única obrigação pendente ainda dentro de um conjunto de obrigações que decorre da relação jurídica obrigacional, e que o inventariante pode muito bem ir lá e cumprir, né? Então, através da nomeação desse inventariante feita pelos interessados, isso fica bem resolvido. Acho bem importante, acho que tem várias situações que acontece isso, e foi bem legal que a consolidação trouxe essa possibilidade. Sabe que, assim, dentro dessas análises, a gente tem essa questão de análise dos documentos e da conferência do tabelião para não haver uma fraude ao fisco, né, um burlo ao fisco, como a gente fala. A gente tem um caso muito semelhante no Código Civil, que é aquela questão de que o mandato, em questão da demora e do perigo, ele permanece valendo, e muitas pessoas se utilizam deste artigo para fazer escrituras públicas, aonde tudo já foi feito e os valores todos já foram pagos. Eu, por exemplo, lembro de 3 casos que eu fiz assim, porque a procuração ela era específica, ela tinha poderes específicos e existia um contrato de compra e venda com reconhecimento de firma, existia comprovação de pagamento, ou seja, eu usei aquela procuração que até certo ponto ela não teria mais validade, mas com base no artigo do Código Civil, eu nem lembro, acho que é 429, eu não lembro exatamente o artigo, mas com base naquele... e pouco lá. Mas tu menciona esse artigo dentro da escritura e tu coloca todos aqueles documentos que tu tens, eles ficam de prova dentro da serventia, ou seja, se alguém vier questionar, eu tenho todas as provas necessárias para cumprir. Seria a mesma coisa que este ato, ou seja, numa análise em que eu tenho o espólio, né, e o cumprimento do espólio é a mesma coisa. É como se eu possuísse uma procuração específica para um ato. Eu tive um outro caso, inclusive com o Dr. Rolf Madaleno, um caso de inventário, em que ele nos procurou justamente com essa dúvida, porque existia uma área de terras de 10 hectares, na qual 2 hectares já tinham sido vendidos há muito tempo para uma empresa. E eles tinham todos os documentos. Aí eu expliquei: olha, de regra, não tem o que fazer.
Mas se tu queres tentar, a gente manda um e-mail para Cefaz. A gente tenta fazer essa informação da Cefaz. E eu conversei com o auditor fiscal da Cefaz, expliquei a situação, tinha documentos comprobatórios. Olha que interessante, a gente abriu o patrimônio 8,2 hectares, e aí tinha o vendido, né, no decorrer do processo, a gente colocou como vendido no decorrer do processo, e enviou todos os documentos para a exatoria. A exatoria não tributou sobre esses 2 hectares. Ela tributou só sobre os 8. Perfeito. Ou seja, a gente, de uma forma, trouxe para dentro do inventário para poder regulamentar, né? Porque a gente não tinha como fazer, mas a gente fez dentro do próprio ato a cessão onerosa para essa empresa. Só que eles não tributaram a questão deles como cessionários, né? Como herdeiros, não pagaram aquela tributação. Só que essa é uma alternativa no Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, que não há essa análise de tributação anterior, é tudo, gerou a guia, é automático, né? Eu não tenho como fazer isso. Então isso inviabiliza. A gente conseguiu fazer isso num caso em específico, mas olha todo o trâmite que a gente teve que fazer para poder resolver uma situação que era simples. Era só ter isso dentro da previsão do Código de Normas. E eu acho que saiu também a questão do prazo dos 60 dias, né? Que eu lembre. Não há mais aquela questão de informar a direção do foro se vence. No Né? caso da nomeação de inventariante, de não fazer o inventário. Exatamente, foi suprimido, esse artigo saiu. De suma importância também, né? Porque a gente mandava para a direção do foro e o diretor do foro, pelo novo CPC, ele não pode mais abrir de ofício o inventário. Então, não tinha mais o que fazer. Não adiantava nada. Exatamente, ele só dizia, ok, foi dado conhecimento, porque era uma obrigação no Código de Normas. Falando em prazo, Patrícia, a gente tinha combinado também de comentar os 30 dias da procuração, ainda agora voltando um pouco lá para a separação, divórcio e dissolução da união estável, né? Quando a gente estava falando da questão do patrimônio no exterior, eu me lembrei disso, a procuração, porque assim, para fazer a separação, divórcio e a dissolução, existe a possibilidade de estarem representados por advogado, né? Aliás, por procurador, que pode ser o advogado, isso era uma outra discussão até anterior, mas hoje é possível que seja um advogado também, mas pode ser qualquer pessoa, tá? E então, assim, é possível otorgar poderes para alguém ir lá fazer a dissolução através de divórcio, ou a dissolução de união estável, ou até mesmo a separação. A questão é que a própria Resolução 35 já estabeleceu que essa procuração tem um prazo de 30 dias. A consolidação até fala de um prazo de validade de 30 dias. Eu aqui não acho que seja prazo de validade, é um prazo de eficácia mesmo de 30 dias que essa procuração tem, mas o que importa, o que interessa dizer aqui é que tem 30 dias para usar a procuração. E aí, que é um prazo curto, né? E que não tem muita explicação também. Eu acho assim, se a pessoa te deu poderes para tu ir lá fazer, tá, mas é 30 dias, ó, então corre lá, porque, né, foi no 31º, já não pode mais fazer. Bem, ok. Mas o fato é que se essa procuração, se esse instrumento vier do exterior, este prazo de 30 dias vai começar a contar da data do registro no título de documentos. Então, aqui é uma coisa importante, né? Porque às vezes a gente tem, né? Primeiro que uma procuração vinda do exterior, né? Vai ter que, às vezes demora 15 dias para chegar aqui no Brasil, dependendo da circunstância. E agora, eu não sei na casa de vocês, mas aqui em casa, assim, é impressionante. Parece que eu não devo mais nada, porque não chega boleto aqui em casa. Nenhum boleto. As contas não estão chegando aqui em casa. A gente tem que correr atrás, desesperado, atrás das contas, pelo e-mail e tal, porque o correio não está funcionando, não está funcionando normal. Pelo menos aqui na minha rua, para mim, não está funcionando normal. Então, assim, aí tu imagina, tu tá esperando uma procuração que vem do exterior, porque às vezes é isso, as pessoas já estão separadas de fato há muito tempo e elas, bom, agora querem, um deles está querendo casar de novo, querem regularizar, então vem o instrumento. Chega aqui, já chega no 25º dia. Aí, então, tu tem que providenciar o registro no títulos e documentos. Dependendo do títulos e documentos, isso não vai ser rápido assim, não é na hora, levou, registrou. Tá? Pode demorar alguns dias. E aí tu perdeu os 30 dias. Não, então esse prazo de 30 dias ele vai começar a contar da data do registro no RTD. Então isso eu achei interessante também. Acho que é uma coisa boa dentro desse contexto todo aí do prazo de 30 dias. É uma coisa boa, né? Que a gente pode destacar e que é novidade.
E é importante mesmo. Eu tive um caso que aconteceu exatamente isso. A pessoa me ligou e falou assim, olha, não vai vencer o prazo de 30 dias lá no registro do RTD, porque já chegou atrasado aqui, vai vencer lá. Eu falei, tá, vai vencer por quanto tempo? X dias está atrás, né? Aquela coisa a gente não tem, a gente sabe que é inviável, né? Todo esse procedimento, tá? A gente faz, mas tem que ser na semana seguinte, sabe? Tu tem que impor ainda um limite para o próprio cliente, sabendo que ele está fazendo o máximo. Então, é bem complicado essas situações, mas é importante essa distinção. O que eu entendo é que esse prazo deveria valer a partir do protocolo do documento no tabelionato. Que daí sanaria também as procurações que vêm pelo consulado e que podem levar quase 30 dias também. Essas que vêm do consulado a gente não resolve aqui, né? Mas aí o que eu sempre indico olha, encaminha tudo, deixa pronto o ato. Quando postar lá, a gente solicita a matrícula que falta, né? Porque a gente sabe que vai levar ali uma semana, mas só uma semana chegou o restante dos documentos. Aí tem que ter uma gestão de documentos para poder, né? A famosa logística de documentos, porque hoje no cartório a gente tem que ter essa logística, né? De quando pedir, como pedir. Deixa eu até te falar, ontem participei com o Dr. Lamana da reunião da comissão da OAB de Direito de Família e Sucessões, né? E ele deu uma notícia que eu achei super interessante, que é a questão também das centrais, né? A gente hoje vive com as centrais e isso é muito bom, dizendo que o prazo para fornecimento das matrículas via central é 24 horas. É 24 horas ou são 2 horas? Espera. São horas. Então, assim, isso é uma coisa que melhorou muito. Eu acho que até estou mentindo, 24 horas é o prazo para registro do óbito. Confundi, acho que são 2 horas e tem um prazo que é um pouco maior, que agora eu não estou conseguindo me lembrar qual é a situação, mas eu tenho anotado. Mas eu achei fantástico. Quando ele falou, acho que são 2 horas mesmo. Se tiver alguém aí que participou ontem e puder também comentar, mas achei fantástico, porque é isso, né? É agilidade, né? Sempre dinheiro, né? Hoje todo mundo tem pressa, urgência. Quem sabe pós-pandemia as pessoas um pouco mais calmas, né? Mas até a pandemia era aquele, eu preciso para ontem. Mas por que leva 5 dias uma matrícula, né? E entendendo também aquela situação, de fato, numa época em que não se tinha computador, era justificado esses 5 dias para verificar se não tinha algum protocolo, né? Tem que pegar a ficha lá, a ficha matrícula do arquivo, não tá aqui, então ela tá em protocolo, se ela não tá arquivada, porque ela tá em protocolo, tu tem que achar o protocolo, aí justificaria esses 5 dias, mas hoje, tu olha a matrícula, tu pode emitir na hora mesmo, inclusive com as negativas de ônus e ações, não tem sentido esse prazo mais, o prazo de registro ainda tem sentido sim, eu vejo muita gente falando, mas o prazo para a emissão dessas certidões, de fato, é essencial que seja nessa rapidez, porque às vezes se perde um negócio, né? Negócio de uma vida, enfim, isso tem que ser muito assim, porque você analisado. tem um repositório eletrônico, né? Um repositório de fácil acesso. Isso não tem justificativa para demorar tempo, né? A não ser que, o sistema caiu, alguma outra circunstância dessas. Mas achei bem interessante. Tem coisas bem bacanas ali do protocolo do registro de imóveis também, que está assim... Eu digo, tem um lado positivo da pandemia, né? Que as coisas estão assim se resolvendo, né? Muitas coisas estão se resolvendo, que talvez demorariam aí décadas para a gente ver implementadas e que na correria, vai ter que se adequar, mas eu acho que tem muita coisa boa acontecendo. Graças a Deus. Eu estive conversando com uma tabeliã e ela falou assim, a gente evoluiu tecnologicamente nas serventias uns 5 anos em 3 meses. Eu falei, muito mais do que 5 anos, uns 10 anos em 3 meses. Porque se em 2002 eu falava sobre isso, e só hoje está sendo implementado, olha a quantidade de tempo que se passou, e até então quase nada tinha sido feito. Muito tinha se tentado, mas quase nada tinha sido implementado. Agora é aquela coisa, ou vai, não teve escolha, né? Então a evolução foi obrigatória. E até num grupo de estudos que eu estou de Direito de Família da PUC, uma menina perguntou que o companheiro é americano, está inviabilizado de vir porque o Trump fechou as barreiras, só com comprovação de algum vínculo aqui, e ele não tinha comprovação de união estável com
a brasileira que está aqui, ou seja, eles estão separados e ela precisa fazer uma união estável. Eu falei, hoje tá fácil de resolver. Primeiro que o certificado digital tu pode fazer sem a presença. Tu pode fazer o certificado digital online agora, né? Em função da pandemia. Segundo que eu posso fazer atos eletrônicos online. Então, mais uma situação resolvida. Então, assim, eu posso resolver esse problema muito mais fácil do que eu resolveria há 6 meses atrás. Né? Se eu tivesse um fechamento de barreira por algum outro problema, né? Mas, assim, hoje é muito mais fácil de resolver do que efetivamente eu poderia resolver 6 meses atrás. Então, alguns problemas que antes eram problemas muito grandes se transformaram em problemas bem menores em função dessa correria para regulamentar os atos, né? Isso é muito interessante. Perfeito. Acho que... Bom, pode falar. Não, tá contigo. É que eu tô olhando aqui, a gente tá com 5 minutos só. Para variar, né? Registro civil nem pensar. Registro civil não vai rolar hoje. Não tem que marcar outra semana, não adianta. Acho importante ainda, né, Paty, dentro da parte do inventário, falar da dispensa das certidões de IPTU e condomínio, né? Acho que isso é legal também de mencionar, que é uma novidade da consolidação. Então, as certidões, claro, precisa das certidões negativas, né, para fazer o inventário, mas as certidões relativas aos bens, então, de propriedade do falecido, relativas a IPTU e a condomínio, existe a possibilidade de ficar dispensada a apresentação, lógico, obviamente, né, que aquele herdeiro ou aqueles herdeiros que receberem, então, esses bens imóveis vão assumir essa responsabilidade, né? Porque a gente está falando até de uma IPTU, é uma obrigação própria ter rei, então ela vai com a coisa mesmo, quer dizer, não tem a menor necessidade de obstar o inventário por causa disso, né? Não se justifica mesmo. Isso é um ponto interessante, porque a Resolução 35, ela fala sobre a obrigatoriedade de apresentação de negativas municipais, estaduais e federais, mas ela não menciona especificamente que é do imóvel. Ela fala das certidões negativas, né? E aí, naquela dúvida de o que solicito tudo, né? Assim, mais ou menos isso, mas a gente já teve alguns casos ali que a gente fazia com a dispensa, sempre o herdeiro se responsabilizando. E isso é um ponto muito importante. O herdeiro, na qualidade de herdeiro, ele tem que se responsabilizar por muitas coisas. Por exemplo, se a gente tirar uma negativa forense e tiver uma positiva, ele tem que se responsabilizar por qualquer situação daquela ação ali, dentro do seu quinhão hereditário. E isso tem que fazer constar dentro do inventário. Então, assim, existem algumas questões que lá no início, né, vamos pensar que a resolução, ainda que alterada em algumas partes, ela é de 2007, né? A resolução 35 também é de 2007. Sim, não, 2011. Sim, abril. Não, a 35 é de abril de 2007. Uhum. Então, a gente vai ter aí 13 anos de resolução e muitas coisas que lá foram definidas já hoje não é o dia a dia da própria serventia. Tem certidões ali que não tem nem por que se mencionar a obrigatória a menção da certidão de óbito. Mas é por óbvio que o tabelionato solicitou a certidão de óbito. Senão não teria como fazer o ato, né? E, enfim, as pessoas, foi apresentada a certidão de óbito. Mas é claro, assim como foi apresentado também a certidão de estado civil de todo mundo, né? Mas são pontos ali que são importantes, né? E que a gente tem que fazer essa análise e alteração aí, porque é necessário, inclusive, quando a gente falou sobre essa dispensa de IPTU, é por conta de um caso também que me foi procurado, porque o tabelião estava exigindo essa certidão e o advogado falou assim, Patrícia, se eu tiver que renegociar a dívida de IPTU que já foi renegociada, eu vou ter um problema muito grande, e agora eu não estou conseguindo pagar as guias, que as guias estão vencidas e eu não consigo gerar no sistema. É uma questão de pandemia, né? O tabelionato está aberto, mas a prefeitura não está emitindo as certidões ou os documentos de pagamento. E eu falei, olha, tá lá na consolidação nova. Pode apresentar, o tabelião vai ter que aceitar, o herdeiro tem que assumir. Ele, que bom, porque no anterior não tinha mesmo, né? Mas agora, nesse novo provimento, é resolvível. Então, assim, também temos essa situação de tabeliães que ainda não conseguiram se atualizar em todo o código de normas. É comum, né? A gente não pode dizer que não é. Os funcionários, especialmente. Imagina. É normal, né? O tabelião pode falar. Se a gente considerar, o provimento foi publicado, até estava olhando hoje, acho que foi dia 17 ou dia 18 de janeiro, tá? Então, assim,
No meio das férias, vamos combinar, né? Janeiro aqui no Rio No Grande meio do do provimento Sul. 88. No meio do provimento 88, todo mundo desesperado, tentando se capacitar, tentando entender o provimento 88. Muito bem. Aí tá, fevereiro. Karen, Ah, não, mas 20 segundos. tá, o provimento só vai entrar em vigor em março, né? Aí abril, aí maio, e a gente tá assim, e os serviços em regime de plantão, gente, é absolutamente normal, vai demorar tempo para conseguir atualizar tudo mesmo. Acabei. Tá bom, 8 segundos. Karen, muito Ah, obrigada. A gente vai ter que marcar, acho que semana que vem não vai dar.